A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, nesta mensagem eu quero estar falando contra a hipocrisia religiosa, contra o culto formal, ou seja, aquele culto aprendido por rotina. Porque o Espírito Santo, irmãos, tem mostrado verdades eternas. E nós que buscamos servir a Deus, nós precisamos nos alertar, nós precisamos reagir e tomar uma atitude, porque o tempo da vinda do Senhor, ele está próximo. E nós precisamos também, com o conhecimento que Deus tem nos dado, advertir aqueles que são fracos na fé, que estão caminhando com deficiência na fé e que foram em algum momento enganados ou induzidos a cultuarem a Deus, a Cristo, de uma forma errada, de uma forma rotineira, aprendida por tradição, por dogma, ou seja, de uma forma que não agrada a Deus, que não foi ensinada pela palavra de Deus, mas sim pelos homens. Então, irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 10, diz assim: Ouve a palavra do Senhor, chefes de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de bezerros cevados. No sangue de touros, de cordeiros, de bodes não tenho prazer. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasse os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas vãs. Elas são para mim incenso abominável, lua nova, sábado, assembleia. Não posso suportar a falsidade e a solenidade. As vossas luas novas e vossas festas, minha alma as detesta. Elas são para mim um fardo, estou cansado de carregá-lo. Quando estendeis vossas mãos, desvio de vós meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, não vos ouvirei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai da minha vista vossas más ações. Cessai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Então assim poderemos discutir, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o fruto precioso da terra. Mas se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Eis que a boca do Senhor falou. Amém. Glória a Deus. Veja que aqui Deus está advertindo o povo e dizendo: eu detesto as vossas solenidades. Por mais que vocês multipliquem a oração, eu não ouvirei. Deus está falando para o povo: vocês precisam se converter. Porque de nada adianta vocês virem trazerem sacrifícios se esses sacrifícios estão manchados com as vossas más ações. Porque você observa que aqui ele diz no verso 13, basta de trazer oferendas vãs. O que são oferendas vãs? É quando o culto se torna um culto por rotina. Quando você lê Mateus capítulo 5, ali o Senhor Jesus diz: se você está com a tua oferta diante do altar e lembra do seu adversário, você deixa a sua oferta ali, vai lá e reconcilia com o seu adversário, enquanto você está com ele no caminho, porque não vem acontecer que ele te entregue ao
ao oficial, o oficial te entrega ao juiz, melhor dizendo, ele te entrega ao juiz e o juiz te entrega ao oficial e ele te meta na prisão. Em verdade eu te digo que não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, vai lá, resolve a sua questão com o seu inimigo e depois você vem e traz a sua oferta. Então nós podemos compreender que Deus ele quer de nós uma atitude conciliadora. Deus não quer ofertas vãs. Deus não aceita sacrifícios de tolos. Então aqui estava acontecendo isso. Esse povo ele estava honrando a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Quando lemos aqui Isaías 29:13, fica claro. Veja o que diz aqui. O Senhor disse: visto que este povo se achega junto de mim com palavras, e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e sua reverência para comigo não passa de mandamento humano e de coisa aprendida por rotina. Veja que o próprio Cristo se utilizou dessas palavras de Isaías, que foram palavras inspiradas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, para corrigir e advertir a todos os ouvintes de que o culto farisaico era um culto rotineiro, um culto de aparências. Porque você nota que aqui a palavra está dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o mesmo que nós lemos aqui em Isaías, capítulo 1, verso 10 em diante. Você nota que o povo ia às festas, à lua nova, sábados, mas o povo não mudava, o povo não tomava uma atitude. Ou seja, eles não olhavam a causa da viúva, do órfão, do estrangeiro. Ou seja, eles estavam envolvidos em corrupção, em prostituição, em idolatria, em adultérios, em homicídios, e estavam cultuando a Deus de uma forma rotineira, aprendida de geração em geração. Mas o coração dessas pessoas estava longe de Deus. E Deus ele diz aqui: eis que eu detesto, eu não posso mais carregar o fardo de vocês, porque isso se tornou um fardo para mim. Veja o que ele diz aqui: não posso suportar falsidade e solenidade. O povo se reunia para celebrar a Deus com falsidade. O povo não estava celebrando a Deus de todo o coração, mas sim somente com palavras. E em todos, o profeta Isaías, o profeta Amós, você vê em outros profetas também, essa mensagem julgando na cara do povo essa hipocrisia do povo. Porque o povo pensava que estava servindo a Deus, praticando jejum, praticando sacrifícios, festas, mas o coração do povo não estava com Deus. Porque eles falavam de paz com o irmão, mas o coração estava cheio de falsidade, cheio de hipocrisia, cheio de fraude. Então isso não agrada a Deus. E aqui Deus ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista vossas más ações, cessai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Então assim poderemos discutir, diz o Senhor. Ou seja, não é o fato de multiplicar orações sem sentido, sem que haja uma atitude de mudança. Não é o fato da pessoa sacrificar e levar ofertas. Não. Deus quer um coração quebrantado. Deus quer o abandono do mal. Deus quer a renúncia do pecado. Então, quando isso acontece na vida do ser humano, do homem, da mulher, do jovem, isso acontece de dentro para fora. Então, esse culto de arrependimento, de contrição, isso agrada a Deus. E Deus diz: fazei isso e vinde a mim, e então poderemos conversar. Se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra.
Mas se vocês não me obedecerem e se rebelarem contra mim, aí vocês serão devorados pela espada, ou seja, pelo inimigo, pelo invasor. Então você observa que a palavra é muito clara, pois o próprio Cristo ele adverte contra essa hipocrisia de ficar preso em ritos, em mandamentos, em tradições e dogmas que a religião cria para prender as pessoas e diminuir na vida das pessoas o amor de Deus e a graça de Deus, fazendo com que as pessoas passem a viver a fé como uma rotina, como uma religião fria e morta. E isso tem acontecido muito, você vê pessoas se prostrando diante de imagens, com correntes de orações e repetições. Você vê pessoas no meio católico, no meio evangélico, que pensam que Deus é um Deus de barganha, onde você dá, você recebe, onde práticas exteriores como vestimentas, ternos, vestidos luxuosos, como se a aparência fosse um atrativo para Deus se agradar da pessoa. Hoje, muito tem se pregado nas igrejas evangélicas e só quem não percebe isso é só os fanáticos religiosos, que para uma pessoa ser um crente fiel, ele tem que ser dizimista, ofertante e participar regularmente dos cultos. Quanto mais ele der em dinheiro, mais ele é louvado. Isso é o que mais tem acontecido. E quando essas pessoas caem nesse tipo de culto, para eles estão cultuando a Deus. Mas eles estão cultuando com palavras e o coração deles está longe de Deus. Porque você vê que aqui o povo estava praticando o culto, solenidades, festas, lua nova, sábados, sacrifícios. Havia toda uma prática daquilo que a lei determinava como culto, mas o coração do povo estava longe de Deus, porque o povo estava na prática do mal, o povo estava na rebelião contra Deus. Quando você lê aqui um texto de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz assim: Mas Samuel replicou: O Senhor se compraz com holocaustos e sacrifícios como a quem obedece à palavra do Senhor? Sim, a obediência é melhor que o sacrifício, e obedecer é mais do que a gordura dos carneiros. A obstinação é pecado de iniquidade e idolatria. Porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti. Então veja que aqui a palavra de Deus está mostrando que a obediência é muito melhor do que os sacrifícios. E um coração obstinado é o mesmo que um pecado de idolatria, de iniquidade. A rebelião é o mesmo que o pecado de feitiçaria. Então observe que a palavra de Deus está mostrando com clareza. De nada adianta a pessoa se deter a certas formalidades religiosas se por dentro, no coração da pessoa, ele está na prática do erro, ele está na desobediência a Deus, ou seja, um coração cheio de adultério, um coração cheio de idolatria, cheio de desobediência, um coração obstinado. Ou seja, de palavra a pessoa expressa como se fosse um servo de Deus, uma serva de Deus obediente. Mas o coração da pessoa é obstinado, ou seja, no coração ele faz o que ele quer. Não, eu faço o que eu quero. Então aqui a palavra está dizendo que esse pecado é como o pecado de feitiçaria, o pecado de idolatria, o pecado de rebelião. Porque obedecer a Deus é melhor do que sacrifício. E ele diz mais ainda: um coração obstinado é como um pecado de iniquidade e idolatria. Então, é necessário que as pessoas tomem cuidado. É necessário que todos nós venhamos a prestar atenção na nossa vida
a forma que estamos cultuando a Deus. Porque de nada adianta se nós ficarmos nesse culto de rotina, de formalidades. Você vê que hoje, na religião, há uma sequência de rituais e de festas anualmente. Então, as pessoas, de um modo geral, ficam ansiosas por tais festas, mas quando a gente observa essas festas mundanas que o mundo aderiu a tais festas, como Natal, como Páscoa e tantas outras festas, eu não sou contra as festas, mas eu vejo que a maneira das pessoas celebrar a Deus é uma maneira totalmente errada, porque elas envolvem bebida, embriaguez, prostituição, homicídios. Então você vê que há um conjunto de coisas que se tornou, de certa forma, vazia. Uma forma de cultuar a Deus que não agrada a Deus, se utilizando de festas religiosas, de meios em que a religião utiliza, né, como o Natal, por exemplo. Aí você vê toda uma propaganda feita onde as pessoas, elas com isso, elas caem realmente num culto rotineiro e vazio. Então, quando você continua lendo aqui a palavra de Deus, ela nos adverte ainda no texto de Ezequiel, capítulo 33, no verso 31, que diz assim: dirigem-se a ti em bando e sentam-se na tua presença e ouvem a tua palavra, mas não põem em prática. O que eles praticam é a mentira que está na sua boca. O que seu coração busca é só o lucro. Então veja que o povo se reunia para ouvir a mensagem de Deus através ali do profeta Ezequiel, mas o povo não colocava em prática. O povo só tinha na boca a mentira e o coração deles só inclinava para o lucro. Então é o que realmente acontece desde os princípios do mundo, em todas as gerações. Então isso é que a palavra de Deus tem mostrado para nós. Agora, nós precisamos entender o que é que Deus quer de nós. Quando você lê aqui Miqueias capítulo 6, do verso 6 a 8, veja o que a palavra diz. Com que me apresentarei a Yahvé, meu Deus, e me inclinarei diante do Deus do céu? Porventura me apresentarei com holocausto, com novilhos de um ano? Terá o Senhor prazer nos milhares de carneiros, nas libações de torrentes de óleo? Darei o meu primogênito pelo meu crime, o fruto de minhas entranhas pelo meu pecado? Verso 8. Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor teu Deus exige de ti, nada mais do que praticar a justiça, amar a bondade, e te sujeitares a caminhar com o teu Deus. Aleluia. Então veja que aqui há duas colocações, como se fosse o povo dizendo de que maneira que eu me apresentarei a Deus, com holocausto, com sacrifícios, ou seja, eu darei o meu primogênito pelo meu crime e o fruto das minhas entranhas pelo meu pecado? E então o profeta responde: não. Já foi anunciado da parte de Deus o que Ele quer de ti. Ele quer que você pratique a justiça, que você pratique a fidelidade, que você seja humilde diante de Deus. É isso que Deus quer de ti. De nada adianta você multiplicar as ofertas, os sacrifícios, as festas. De nada adianta se você não cultua a Deus no seu coração. Quando você lê a palavra de Deus no Evangelho de Lucas,
Lucas 14, 37 em diante, você vê que ali Cristo, ele diz aos fariseus: vocês são como os sepulcros, que por fora estão enfeitados, bonitos, as pessoas passam, nem percebem o que tem por dentro. Por dentro estão cheios de rapina, cheios de ossos. Mateus 23, ali no capítulo 23, ele fala sobre isso também. Então é muito fácil a gente expressar uma aparência de falsidade, né? Aparentemente a pessoa é um servo de Deus, mas no coração da pessoa, a pessoa está cheia de perversidade. Ou seja, no mundo a pessoa consegue se passar muito bem, porque se a pessoa for um hipócrita, ele consegue enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. E você vê que aqui a palavra está dizendo: foi-te anunciado ao homem o que é bom e o que o Senhor Deus exige de ti. Nada mais que pratique a justiça e ame a bondade e se sujeite a caminhar com o teu Deus. É isto que Deus quer de cada um de nós, irmãos. É isto que Ele quer de nós. Em Mateus capítulo 9, verso 13, verso 12 a 13, o Senhor Jesus diz: não são os sãos que precisam de médicos, sim os doentes. Ide aprender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque o Filho do Homem ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra, vamos refletir nessa palavra